Amados irmãos, eu quero trazer uma palavra a você nesta noite. Senhores e senhoras, servos do Deus vivo. E a palavra que eu quero pregar para a sua vida nesta noite tem um tema. E este tema é o Espírito de Caleb. Eu gostaria que você olhasse nos olhos deste irmão, se você puder, e dissesse isso para ele. Ó Espírito de Caleb, diga para ele. Queridos, falar a respeito do Espírito de Caleb é uma missão grandiosa para mim nesta noite, porque eu estava pensando e observando e falando com o Senhor, Criador dos céus e da terra, o que eu ia pregar nesta noite. O Espírito Santo me visitou de uma forma tremenda, de uma forma profunda. E Deus falou comigo, porque Deus é Deus e Deus ainda fala, para falar um pouquinho a respeito do Espírito que habitava na vida desse irmão chamado Caleb. Você se pergunta hoje, pastor, quem é Caleb? Caleb, meus irmãos, ele era descendente da tribo de Judá. Ele era descendente da onde? Da tribo de Judá. E se você não sabe, José, quando ele leva toda a sua família ao Egito, e seu pai, Jacó, já velho, Jacó profetiza sobre todos os seus filhos e sobre todas as tribos. Mas quando ele profetiza sobre a vida de Judá, ele fala que de Judá sairia o leão da tribo de Judá. Sairia o Salvador da nossa alma. E que Judá, meus amados, ele seria o rei. E se nós olharmos à luz da Bíblia, nós vamos ver que de Judá saiu quem? Rei Davi. Se nós olharmos à luz da Bíblia, de Judá sai Jesus. Mas Caleb, meus irmãos, ele é da tribo de Judá, e ele era líder dessa tribo na época de Moisés. Haviam 12 tribos, e Caleb era o líder da tribo de Judá. A palavra de Deus diz, amados, que Moisés chega e escolhe 12 líderes, 12 missionários para ir à terra prometida, espiar a terra. E esses 12 missionários que foram espiar a terra, eles foram observar se a terra era realmente boa, se a terra era realmente uma terra que manava leite e mel, e viram que era uma terra que manava realmente leite e mel. Eles voltam para passar o relatório ao povo de Israel. E quando eles chegam para passar o relatório ao povo de Israel, 10 dos 12, que Caleb não estava no meio dos 10, se levantaram, diz a Bíblia, no capítulo 13, a Bíblia diz, no versículo 27, eles relataram que eles foram à terra diante do povo, e eles disseram, olha, a terra que a gente foi, a terra que o Senhor nos prometeu, realmente é uma terra que mana leite e mel, realmente é uma terra que tem produtos grandiosos. Aí o povo se alegrou, o povo disse, oba, glória a Deus, uau, é uma terra abençoada. Mas de repente, meus amados, esses mesmos 10 missionários que estavam falando dessa terra, no versículo 28, eles começam a colocar defeitos, eles começam a colocar dificuldades para entrar na terra que Deus havia prometido. E no versículo 28, eles começam a dizer, o povo que habita nessa terra é poderoso. E quando eles falam que o povo que habita nessa terra era um povo poderoso, eles estavam dizendo que era um povo de guerra, que era um povo que ninguém poderia vencer, que era um povo que estava acima de qualquer outro povo. E eles declararam que as cidades eram fortificadas, haviam muros enormes.
será impossível a gente passar por esses grandes muros. E tem mais uma coisa que tremeu as pernas do povo daquela época. Esse povo tem descendente de Anaquins, que são descendentes de gigantes. Quando o povo ouviu falar que na terra que mana leite e mel havia gigantes, eles começaram a ficar com medo. Mas o que acontece, meus irmãos? Entra em cena um homem de Deus chamado Caleb, aonde o próprio Deus diz: eu me agradei de Caleb, porque ele tem um espírito diferente. E quando Caleb, meus amados irmãos, ele ouve os 10 falando a respeito dos gigantes, no versículo 30, a Bíblia diz o quê? Que Caleb manda todo o povo se calar e diz: olha, nós vamos subir e nós vamos herdar essa terra, porque o Senhor já nos deu capacidade e condições de conquistarmos essa terra. Se você não está entendendo, entenda hoje em nome de Jesus. Caleb, meus amados irmãos, ele não tinha uma mentalidade de escravo. Caleb, ele tinha um outro espírito na vida dele. Ele tinha um espírito de conquistador. Se você ver, você vai ver uma liderança de 10 pessoas dizendo: a gente não vai conseguir. Mas você vai ver um dizendo: a gente vai conquistar. Você vai ver um que vai dizer: nós vamos vencer. Você vai ver um que vai dizer: a terra já é nossa. Você vai ver um que vai dizer: nós vamos comer do fruto dessa terra. Preste bem atenção, querido. Olha a realidade que nós vivemos, porque não muda de hoje. Nós estamos já há 13 anos fazendo a obra nesta igreja. E há 13 anos eu vejo pessoas chegando comigo e dizendo assim: pastor, fecha a porta da igreja. Pastor, nós não vamos conseguir. Pastor, nós não vamos vencer. Pastor, fulano de tal era seu braço direito e saiu. Ciclano se rebelou. Beltrano falou mal do Senhor. E os sentimentos vêm, mas de repente sempre tem um Caleb dentro da casa de Deus dizendo: nós não vamos desistir, porque esta porta foi Deus que abriu, e a promessa de Deus está de pé. E eu vejo Deus nesta noite procurando não 10 espias que tem uma mentalidade de escravo, mas Deus está procurando o crente Caleb, que tem um Espírito de Deus na vida dele, e que diz: nós vamos vencer, nós vamos conquistar, nós vamos tomar posse da terra que o Senhor nos prometeu. Fala para o irmão que está perto de você: Deus está procurando Caleb hoje aqui neste lugar. Caleb, amado, não tinha mentalidade de escravo, e eu vou lhe explicar o que é isso. Porque quando o povo de Israel ouve que havia gigantes naquela época, Caleb, meus amados irmãos, ele incentivou o povo a ir. Mas o povo tinha uma mentalidade de escravo. O que é isso? O povo de Israel havia saído do Egito, amém? O povo de Israel, preste atenção, havia saído da onde? Do Egito. Diga Egito, mundo. Diga Egito, mundo. Eles saíram da onde? Do mundo. Eles saíram da onde? Do mundo. O Egito representa o mundo. E quando eles saem do mundo, do Egito, eles têm que passar pelo Mar Vermelho. Eles têm que passar por onde? Pelo Mar Vermelho. O que representa o Mar Vermelho? O sangue de Jesus. Diga para o irmão que está perto de você: Mar Vermelho, o sangue de Jesus. Ou seja, eles saem do mundo, passam pelo sangue de Jesus,
passam pelo Mar Vermelho para uma outra terra. Deus liberta eles do jugo da escravidão. Deus liberta ele do jugo da opressão. Deus liberta ele do jugo de todo o pecado que estava sobre a vida deles. Mas de repente, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Eles saíram do mundo, mas o mundo não saiu do coração deles. Eles saíram do mundo, mas o mundo não saiu da sua mente. Eles saíram do pecado, mas o pecado ainda estava dentro deles. Porque quando eles ouviram falar que a terra que Deus havia prometido para eles era uma terra que tinha gigantes, eles disseram o quê? Vamos voltar para o Egito. Melhor era lá no Egito. Olha só a mentalidade de escravo. Melhor era nós estarmos lá, morrendo lá, do que aqui nesse deserto, caminhando. Você entende, meu amado? A pessoa que tem a mentalidade de escravo, ela não desfruta das promessas de Deus. A pessoa que tem uma mentalidade de escravo, ele sempre vai viver lembrando do passado. Ah, eu vou para o mundo, qualquer coisa eu vou para o mundo. Qualquer coisa eu vou para o Egito. A minha vida estava melhor lá no Egito. A minha vida estava melhor lá no mundo. São pessoas que não conseguem se libertar. São pessoas que não conseguem desvincular do passado. Mas a minha Bíblia e a tua Bíblia diz no Evangelho que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A minha Bíblia, a tua Bíblia diz no livro de Romanos: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação do Egito, não existe condenação do passado, porque você é uma nova criatura. Existem pessoas que estão na casa de Deus, mas ainda vivem com a mentalidade de escravo. E quando eu digo isso, são pessoas que ainda estão na casa de Deus, mas ainda estão com aquela mentalidade lá do mundo, lá do Egito. Porque a mentalidade do mundo é que você já perdeu, que você não vai vencer, que você não vai conquistar, que você não vai cantar o hino da vitória. Você está na casa de Deus, mas ainda você vive com desejo de voltar atrás. Mas Caleb não tinha isso na vida dele. Caleb, ele tinha o Espírito de Deus na vida dele. Ele tinha uma mentalidade de conquistador, de vencedor, uma mentalidade de tomar posse das promessas de Deus na sua vida. E Deus está dizendo hoje para você: para de dizer que lá atrás está melhor. Deus está dizendo: é aqui que está melhor. Prossiga para frente, prossiga marchando, prossiga conquistando, prossiga tendo vitória, prossiga tendo milagre de Deus na tua vida. Você acredita, querido, que Deus não chamou você para viver uma mentalidade de escravo, mas para viver uma mentalidade de um crente livre, transformado, liberto pelo sangue de Cordeiro? Se é verdade, levante a sua mão e diga glória a Deus, porque Deus chamou você. Caleb, meus amados irmãos, ele não era uma pessoa oprimida pela escravidão. A sua mentalidade não era mundana. Ele estava de fato decidido a desfrutar das vitórias de Deus. Ele estava de fato decidido cantar o hino da vitória. E ele não era aquele que desanima. Você sabe que se nós estamos em um grupo e chega um líder aqui na igreja, e os líderes da igreja têm que cuidar com isso. Líder não pode ser negativo. Líder não pode ser aquela pessoa, aquele vaso que diga assim: não vamos conseguir, não serve para ser líder. Nós não vamos conquistar, não serve para ser líder. Líder tem que ser igual Caleb: nós vamos vencer. A vitória já é nossa. Deus vai nos dar condição para chegarmos em lugares maiores.
Deus vai nos dar os recursos necessários. Deus está procurando gente igual Caleb que diga: não, é o Senhor que é o dono da obra, é o Senhor que mantém a obra, é o Senhor que está na frente da obra. Deus não se agrada de pessoas que têm essa mentalidade pequena de gafanhoto, que tem essa mentalidade pequena, essa visão de galinha que só vê a comida que está vendo. Mas Deus está procurando o crente que tem a visão de águia, que veja longe, que conquiste coisas grandiosas. E Deus está dizendo: eu te chamei para ter o espírito de Caleb. Você sabe, amado, que o espírito que Caleb tinha falava muito do seu caráter. E eu não estou falando de um crente que está hoje aqui sapateando, que está hoje aqui pulando no mistério, e amanhã está dizendo: eu vou desistir, vou largar a cruz. Isso não é caráter. Mas eu estou falando de um crente que está aqui dando glória, que está aqui dando aleluia, que está aqui passando por dificuldade, e amanhã vai estar passando também. Mas ele vai dizer: eu estou firme, a minha fé está firmada na palavra, há uma promessa liberada de Deus na minha vida, eu não posso desistir. Isso é caráter. Deus não quer você só pela emoção, Deus quer você pela decisão. Deus não quer você só porque você sente um vento. Deus, Ele quer você porque você entende que Ele chamou você para você ser conquistador, para você ser valente, para você enfrentar as dificuldades, para você enfrentar os gigantes, porque gigante sempre vai ter, mas o meu Deus, Ele é especialista para derrubar gigantes. Eu não sei qual é o gigante que está se levantando contra a tua vida, mas uma coisa eu sei: Deus vai te dar vitória na terra. Você sabe, amados, que eu olhando para Caleb, eu vejo uma pessoa que tem chamado. Caleb tem chamado. Diga para o irmão que está perto de você: Caleb tem chamado. Você sabe a diferença de quem tem chamado e de quem quer aparecer? Porque tem gente que quer aparecer. É você pegar uma tartaruga e colocar numa árvore. É possível uma tartaruga subir numa árvore? Não. Esse quer aparecer. Mas você sabe a diferença de quem tem o chamado? Quem tem o chamado não desiste. Quem tem o chamado chora, geme, é caluniado, é perseguido, é criticado, é desprezado, viram as costas para ele, mas ele permanece no chamado que Deus chamou ele. Ele permanece na posição que Deus chamou ele. E quem tem chamado de Deus não tem tempo para curar nem as suas feridas. Quem tem chamado de Deus não tem tempo nem para curar as suas dores, porque ele tem um chamado, ele tem uma missão. Ele não tem tempo nem de lidar com as situações que está passando. Ele tem que chorar e gemendo e cantar o hino da vitória. Ele tem que pregar o evangelho. E muitas das vezes dentro de casa, com uma mulher sofrendo, com um filho doente. Mas ele tem chamado, ele tem que ir até o fim. E eu falando desta questão de chamado, eu lembro como se fosse hoje uma coisa que marcou o meu chamado. Uma coisa que marcou a minha história. Foi mais ou menos com 6 a 8 meses, com meu filho nascido. Eu lembro como se fosse hoje, estava na UTI. O médico dizia: a situação dele só piora. Meu primeiro filho, minha esposa abatida em casa. Isso era numa quarta-feira, e sabe que quarta-feira tem culto. E o médico dizendo que não tem jeito. Eu olhei para minha esposa: eu tenho que ir para o culto, eu tenho que pregar. Porque eu tenho chamado. Eu tenho que ir para o culto, porque eu tenho que pregar, porque Deus me chamou. E cheguei quebrado, doído, ferido. Subi no altar.
e preguei a palavra de Deus com a alma chorando. Sabe por quê? Porque tem um chamado, eu não posso desistir. Mas enquanto eu pregava a palavra, Deus visitava o meu filho. Enquanto eu pregava a palavra, o Espírito Santo visitava aquela criança. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que quem tem chamado, quem tem um espírito diferente, ele não se embaraça com nada dessa terra. Ele cumpre o chamado de Deus na sua vida. Ele não deixa os gigantes, ele não deixa a dificuldade, ele não deixa a luta, ele não deixa as provações da vida atrapalhar o propósito de Deus na sua vida, porque ele acredita no Deus que chamou ele. Ele acredita que Deus ainda cura, ele acredita que Deus ainda liberta, ele acredita que Deus ainda ressuscita, ele acredita que Deus ainda faz milagre. Faça a obra, que Deus vai cuidar da tua casa, Deus vai cuidar da tua família, Deus vai cuidar dos teus problemas, mas não volte atrás, porque você é um Caleb de Deus, que tem um espírito diferente de Deus na tua vida. Deus está chamando você. Sabe, amados, eu olho na Bíblia que Caleb, amados, ele não tinha um sentimento de inferioridade espiritual. Fala para o irmão que está perto de você: sentimento de inferioridade espiritual. Diga para ele. Quem está prestando atenção conseguiu falar. Caleb não tinha esse sentimento. O que é isso, pastor? É o que o povo de Israel tinha. Quando o povo de Israel ouviu, tem gigante, na hora, mexeu o gatilho. Não vamos conquistar na terra, na hora, mexeu o gatilho. Sentimento de inferioridade. São pessoas que estão na casa de Deus e tem esse sentimento de inferioridade, que é uma tristeza inexplicável. Sentimento de inferioridade. Ah, porque eles são melhor do que eu. Ela canta melhor do que eu, ela prega melhor do que eu. Ele tem mais dinheiro do que eu, ele tem mais condição. E você se sente o menor. Você se sente o pior. Você se sente aquela pessoa que não vai conseguir. Querido, Deus não te deu um espírito de medo. Deus não te deu um espírito de inferioridade. Deus não te deu um espírito de você dizer: eu não vou vencer, eu não vou conseguir, eu não vou tomar posse da minha vitória. Tire esse sentimento de inferioridade do teu coração. E eu quero dizer para você que está sentindo a menor pessoa neste lugar: você tem valor, porque o Espírito Santo se move em você. Você tem valor porque você é escolhido de Deus. Você tem valor porque você tem a marca da promessa. Você tem valor porque Deus te comprou com sangue precioso. Você não está mais no Egito, mas você está na presença dele. Caleb, meus amados, ele não tinha, mas o povo de Israel tinha esse sentimento. Caleb não tinha medo. Caleb não tinha o que? Medo. Diga para o irmão: não tenha medo. Sabe que tem pessoas que têm medo? Você sabe que eu vou lhe falar uma loucura santa? Deus gosta de gente que se arrisca. Fala para o irmão perto de você: Deus gosta de gente que se arrisca. Quem se arrisca não tem medo. E quando eu falo isso, eu falo de pessoa que diz assim: eu vou meter a cara, Deus vai me abençoar, eu vou abrir essa porta com a ajuda de Deus, eu vou tomar posse desse negócio porque é meu. Só tem alguma coisa quem se arrisca. Só toma posse de algo quem se arrisca. Quem não tem medo, e o medo é um demônio que trava. Medo trava. Tem gente que está travado por causa do medo. Tem gente que não saiu do lugar por causa do medo. O medo paralisou você. Tem gente que não consegue ter um relacionamento feliz por causa do medo. Tem gente que não consegue prosperar por causa do medo.
Tem gente que não consegue avançar por causa do medo. E quem tem um espírito de Caleb, que é um espírito de coragem, quem tem um espírito de Caleb, que é um espírito de um vencedor, diz, não, eu vou para cima, Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer milagre, Deus vai me entregar a chave desta casa, deste carro, Deus vai abrir a porta para mim. Sabe, quem tem esse espírito diferente, ele não deixa o medo dominar ele, porque na vida dele há um espírito de coragem, há um espírito de poder. Na tua vida há um espírito de coragem. Fala para o irmão que está perto de você, enquanto você tiver medo, Deus não vai te honrar. Eu estou falando para você mesmo, que está me ouvindo nesta noite. Estou falando com você nesta noite que está dizendo assim, mas eu tenho medo mesmo, vai ficar na prova. Deus não é obrigado a abençoar um crente medroso. Deus não é obrigado a honrar um crente medroso. Desde a Bíblia Sagrada do Velho Testamento, nós vemos Deus honrando o crente valente. Crente que não tem medo. Crente que diz, eu vou, eu estou junto. Mas estão dizendo aí, pastor, que vai ter crise. Mas eu não tenho medo, porque o meu Deus venceu a crise. Mas estão dizendo aí que está todo mundo morrendo. Eu não tenho medo, porque o meu Deus é a vida. Porque estão dizendo que vai faltar dinheiro. Eu não tenho medo, porque o meu Deus é dono do ouro e da prata. Você está entendendo, amado, o valor da palavra, o valor do evangelho? E Deus está dizendo para você, eu não te dei um espírito de medo. Isso é tão forte, amado, que quando nós olhamos à luz da Bíblia, Caleb vendo ali os seus amigos, irmãos, dizendo, nós não vamos conquistar. A Bíblia diz, ele fala, não, nós vamos. Ele tinha coragem. E ele disse, nós vamos se organizar e vamos tomar posse da terra. Caleb tinha um espírito de um cristão determinado. Diga para o irmão que está perto de você, seja determinado. Você sabe o que é uma pessoa determinada, querido? É uma pessoa decidida. É uma pessoa de palavra. É uma pessoa que diz, eu vou mesmo. Eu estou junto mesmo. E Deus tem procurado pessoas assim que não estão em cima de muros. Pessoa decidida. Pessoa que sabe o que quer da vida. E eu vejo quantas pessoas que não sabem nem sequer o relacionamento que Deus te deu. Porque você é uma pessoa que está sem a direção de Deus. Você é uma pessoa que está sem o equilíbrio do Espírito Santo. Pessoas que não sabem nem sequer a família que tem. Pessoas que estão trocando a sua promessa por um pedaço de lentilhas. Pessoas que estão trocando igrejas por qualquer convites que estão lhe oferecendo. Mas Deus está procurando pessoas determinadas. Pessoas que comecem lá de baixo, lá de fundo. Mas que lá em cima vai cantar o hino da vitória junto com os irmãos. E Deus está dizendo hoje, não desista, seja determinado. Agora olha só, querido, quando Deus fala, e Deus diz, olha, eu vou destruir o povo de Israel e vou fazer de você, Moisés, uma nova nação. Deus ali tinha determinado, Moisés ora e diz, Senhor, tenha misericórdia, esse povo o Senhor escolheu. O que o povo vai pensar se o Senhor destruir esse povo que o Senhor tirou da terra do Egito? E Deus disse, tá bom, Moisés, terei misericórdia. Porém, Deus falou, o povo que está aí, de 20 anos para cima, vai morrer no deserto. Somente a nova geração vai entrar na terra prometida. Sabe o que eu aprendo à luz da Bíblia? Crente que murmura, crente que reclama, não sai do deserto. Mas uma nova geração, que é a geração que não reclama. Uma nova geração, que é uma geração que não murmura. Uma nova geração, que é uma geração que não desiste, vai conquistar o milagre de Deus. E Deus está levantando essa nova geração aqui neste lugar.
Deus está levantando essa geração que não vai murmurar, que não vai reclamar, que não vai dizer eu não vou conquistar. Deus está levantando esta nova geração. E Deus disse assim, olhe só. No versículo 24 do capítulo 14, Deus disse, o meu servo Caleb, que tem um outro espírito. Olha a promessa de Deus. Ele me segue com confiança, integridade. Eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes. Você não está entendendo. Deus disse que Caleb ia entrar na terra prometida. Por quê? Ele tinha um espírito diferente. Deus falou. Mas Deus falou que só ele ia entrar. A bênção era só sobre ele. A Bíblia diz que Deus fala o quê? Seus descendentes. Fala para o irmão que está perto de você. Seus descendentes. Quando você tem um espírito diferente na sua vida, como Deus declara aqui, até a tua descendência é abençoada. Até os teus filhos é abençoado. Até os teus netos é abençoado. Você acredita nesta palavra? Você acredita? Se você acredita, levante a mão e diga glória a Deus. Porque Deus vai abençoar a tua descendência, Deus vai abençoar os teus filhos, Deus vai abençoar os teus netos. E eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus, que essa promessa vai perseguir toda a tua geração. Você vai viver o sobrenatural de Deus, você vai viver debaixo de vitória, você vai viver dizendo, olha, Deus me honrou, Deus me abençoou, Deus mudou minha história, olha o meu filho sendo abençoado, olha a minha geração sendo abençoada. A promessa de Deus estará sobre a tua casa e sobre os teus descendentes. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Se você crê, mistura o glória a Deus com aleluia. Deixa Deus mover as águas na tua vida neste lugar, porque a tua descendência será abençoada, a nossa geração será abençoada. Levanta a mão e profetiza, a minha geração será abençoada, a minha descendência será abençoada. Profetiza em nome de Jesus, porque não há maldição aonde está a bênção de Deus, não há maldição aonde está a promessa de Deus. E sobre a tua geração há uma promessa. Há filhos de levitas aqui, há filhos de pastores, de profeta. Tem casa de profeta aqui neste lugar, tem casa de levita aqui neste lugar. Deus vai usar a tua geração como vaso na mão de Deus. Oh, glória. O Espírito Santo está falando um negócio aqui para mim agora. Eu estou sentindo. O Espírito Santo está falando um negócio aqui para mim, ó. Eu quero dizer para pai e mãe que está aqui, o filho está lá no mundo. Se você tem um espírito de Caleb na tua vida, teu filho vai voltar para os caminhos do Senhor. Vai ser levita aqui na casa de Deus. Vai ser pregador da palavra do Senhor. Vai ser missionária, porque a promessa não termina na tua vida, mas persegue os teus descendentes, persegue a tua geração. Ei, Deus vai visitar teu filho agora lá na casa. Deus vai visitar teu filho agora lá naquela boate. Deus vai visitar teu filho lá na casa daquele amigo agora. O Espírito de Deus está entrando na tua casa e Deus está fazendo uma grande obra. A tua geração será profeta. Você vai chegar na tua casa hoje, você vai olhar para sua filha, você vai olhar para o seu filho, você vai dizer assim para ele: eu quero te dizer que eu tenho um espírito diferente na minha vida, e tu vai ser profeta na casa de Deus, tu vai ser levita na casa de Deus. Você vai apontar o dedo, tu não és escravo de Satanás, não, tu és escolhida de Deus, tu és escolhido do Senhor. Deus tem o chamado na tua geração, a tua geração será abençoada, a tua família será abençoada para a glória de Deus. Deus declara, queridos, a Caleb, 3 coisas que Deus viu em Caleb. 3 coisas que Deus viu em Caleb. A Bíblia diz que Deus olha e fala, no versículo 24,
Todavia o meu servo Caleb, visto que demonstra ter um outro espírito, e me segue. A primeira coisa que Deus vê em Caleb, Caleb era um seguidor de Deus. Caleb não seguia estranhos. Caleb não seguia fofoca. Caleb não seguia picuinhas. Caleb não seguia crentes negativos. Caleb seguia Deus. Caleb era um seguidor de Deus. E Deus via esse caráter na vida dele. Deus chega a testemunhar sobre ele dizendo: ele me segue. Ele caminha comigo. Ele está comigo. Quem você está seguindo hoje? Está seguindo a Deus ou as tuas vontades? Está seguindo a Deus ou o mundo? Está seguindo a Deus ou o pecado? Está seguindo a Deus ou as indecisões da vida? Deus conhece quem tem o espírito de Caleb que segue a Deus. Segunda coisa que Deus vê, me segue com confiança. Caleb é um crente de confiança. Diga para o teu irmão que está perto de você: seja um crente de confiança. Caleb tinha confiança em Deus. E ele confiava, porque quem confia, confia mesmo. Ele confiava na promessa, ele confiava que Deus ia entregar a terra para ele. Mas a última parte que Deus declara que Caleb tinha integridade. Diga para o teu irmão que está perto: Caleb tinha integridade. Isso fala do seu caráter. Isso fala da maneira que ele servia e honrava a Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus está procurando hoje, neste lugar, pessoas que vivam uma vida de integridade, que vivam uma vida que o que importa é agradar a Deus. Eu não estou aqui para agradar o homem, eu estou aqui para agradar a Deus. Pessoas que digam não, eu digo não para o pecado e digo sim para Deus. Pessoas que escolham realmente viver uma vida santa. Como a pastora falou, Jesus virá buscar uma igreja santa. Jesus virá buscar um povo que vive integridade na sua presença. E Deus está procurando você, que queira ter uma vida íntegra na presença de Deus. Eu quero que você se coloque em pé. Se coloque em pé. Quero convidar a banda aqui. Por favor, a banda, venha até o altar. Eu vou pedir para você em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que Caleb tinha um espírito diferente. Preste atenção. Eu não sei com qual espírito você chegou aqui. E se existe algum espírito maligno, em nome de Jesus vai cair por terra. Deus vai te dar o espírito dele sobre a tua vida. Deus mudará o teu caráter e a tua maneira de ser. Você não será mais o mesmo homem e nem mais a mesma mulher, porque o Senhor tem uma obra na tua vida. Fecha teus olhos neste momento. Fecha teus olhos, Deus está aqui.